Se prepara que hoje você vai saber tudo o que se pode saber sobre o Gold Experience Requiem. Gold Experience Requiem é um stand extremamente emblemático e imponente. Ele foi a primeira e única demonstração do estágio máximo de evolução de um stand em um protagonista. Dentro do primeiro universo estabelecido, ele é indiscutivelmente o stand mais forte, e entre uma boa parte da comunidade, ele é considerado o mais forte apresentado em JoJo, até mesmo considerando o segundo universo. Existe muito mais sobre esse stand do que vocês podem imaginar, e nesse vídeo, nós vamos caçar de cima a baixo absolutamente tudo que se pode saber sobre esse stand tão imponente. Hoje eu acho que você vai conseguir mais ou menos entender o porquê que o Gold Experience Requiem é tão popular. Mais conhecido popularmente como GE, pode ser facilmente considerado o stand supremo em JoJo. Para falar a verdade, no livro JoJo a Go-Go, ele foi citado como o stand mais forte existente. Seus atributos estão em patamares inalcançáveis, e nenhum outro poderia ser comparado com ele. Mas a gente tem que considerar que esse livro foi lançado em 2000, um ano depois do fim de Vento Áureo, o que significa que o Araki nem devia ter ideia dos próximos stands que ele iria criar, como Made in Heaven ou D4C. O termo Requiem é dado a todo stand que é perfurado pela flecha e alcança um estado supremo de evolução. Ele foi o segundo e último stand Requiem a ser apresentado em JoJo logo após ao Chariot Requiem, no episódio 37 de Golden Wind, sendo o principal elemento para a derrota do vilão Diávolo. Afinal, o Ger surgiu exatamente como a necessidade de Giorno de despertar um poder que fosse capaz de passar por cima das habilidades de King Crimson. Como foi o nascimento de Gold Experience Requiem? Após Bucciarati impedir que Diávolo usasse a flecha do Requiem, destruindo Chariot e fazendo todas as almas voltarem para seus respectivos corpos, Diávolo decide recuar temporariamente e surgir quando tiver a melhor oportunidade de capturar a flecha. Trish diz que sentiu seu pai recuando e diz para Giorno não deixá-lo escapar. Quando a fumaça se esvai, vemos Giorno segurando a flecha do Requiem, então não havia saída para Diávolo. Ele acabaria sendo pego uma hora ou outra, então ele dispara na direção do protagonista, mas não chega a tempo, e Gold Experience é perfurado pela flecha. Na previsão de Diávolo, a flecha não surtiria efeito em Giorno, então ele acreditou fielmente que o destino estava do seu lado. Se aproveitando da vulnerabilidade de Giorno, ele desferiu um golpe que dilacerou o rosto de Gold Experience, mas aquilo era apenas uma casca. O olho de um novo stand estava visível por baixo do que deveria ser o Gold Experience. Diávolo tentou pegar a flecha, mas ela voluntariamente entrou no corpo de Gold Experience, enquanto este entrava em um estado de mutação. Impaciente, Diávolo deferiu uma série de socos nele, o que na verdade só acelerou o processo. A casca de Gold Experience estava no chão, e no alto estava Giorno e seu stand completamente novo, Gold Experience Requiem. Tá difícil achar um app pra assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de JoJo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de JoJo tem até o live action de JoJo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine pra você baixar. Design e estilo do Gold Experience Requiem. A aparência do Jet é bem diferente da sua forma original, mantendo apenas alguns traços antigos. A crista na sua cabeça agora se tornou uma série de protuberâncias pontiagudas. Vários sulcos percorrem seu corpo. Sua nuca possui uma protuberância que na verdade lembra bastante um capuz arriado. Seus olhos agora possuem pupilas completamente humanas, e agora eles residem dentro de uma espécie de cruz inclinada. Em sua testa reside a flecha do Requiem, e há uma espécie de coração roxo no seu peito. Agora, as joaninhas existem apenas nas suas mãos. Estranhamente, esse foi um dos stands mais mudados na adaptação para o anime, tendo quase toda a sua paleta de cores diferente no anime. Ficando mais esguio do que era originalmente, a quantidade de sulcos espalhadas pelo seu corpo diminuíram muito o coração roxo em seu peito. Mas afinal, por que Requiem? Requiem é um termo para uma missa, feita especialmente da Igreja Católica para os mortos, que é conhecida como Requiem Aeterna. Mas é provável que esse nome esteja relacionado a uma das composições mais famosas de Mozart, com esse mesmo nome, apesar de ter sido popularizada como Lacrimosa. Não dá para saber ao certo por qual motivo o Araki acrescentou esse nome aos stands evoluídos através da flecha. Em parte, pode ser apenas uma das muitas referências cristãs que o Araki gosta de incluir em JoJo, ou a gente pode dar uma viajada
sacada mais filosófica por trás dessa nomenclatura, que vale mencionar, não é algo particular do GR. Ela também foi atribuída ao Silver Chariot, que passou a ser chamado de Chariot Hacking. Então a nossa análise não vai se limitar apenas ao stand do Giorno. A palavra hacking é derivada do latim haeces, que significa descanso ou repouso. Mas qual ligação isso teria com a manifestação dos stands? Pela fé cristã, a morte não é o fim para as almas, e em algum momento elas encontram o descanso eterno. O hacking dos stands se manifesta como a morte do seu antigo eu e o nascimento de um ser completamente novo e independente. Talvez esse nome se refira ao repouso eterno da antiga manifestação do stand. Aquele ser agora não estava mais entre nós. Ou talvez isso tenha a ver com o desejo manifestado de seus usuários. Quando um stand atinge o hacking, o poder dele surge a partir da vontade do possuidor naquele momento, o que de certa forma traria paz e repouso para a mente perturbada, ansiando por algum tipo de auxílio. Mas podemos lembrar também que os dois stands que alcançaram o Requiem tornaram-se independentes de seus usuários. No caso do Chariot, foi ainda mais extremo do que no do GR, que ainda estava ligado ao Giorno. Ele se desvinculou totalmente do Polnareff, o que na verdade pode ser a melhor coisa que aconteceu a ele. A vida dele foi recheada de inúmeras tragédias, e todas elas causadas por usuários de stand. Nós devemos lembrar que usuários de stands atraem usuários de stands, então é muito provável que se Polnareff fosse uma pessoa normal, 99% das tragédias da vida do Polnareff não teriam sequer acontecido. Talvez essa desconexão entre o stand e seu usuário possa ser o caminho para que ele encontre um repouso eterno na sua vida, como foi o caso de Polnareff, que finalmente pode descansar, mesmo que dentro do corpo de uma tartaruga. Eu até falei sobre isso em um vídeo, o vídeo onde eu falo para onde estava indo o Chariot Requiem. Eu vou deixar no card aqui para você assistir, e vai ser incrível. Bom, foi realmente uma grande viagem até aqui, mas é uma possibilidade interessante. Mas vamos voltar ao que estávamos fazendo antes. Status, poderes e etc. No seu primeiro e único confronto, é mostrado que Gold Experience Hacking possui um nível de consciência muito avançado, tendo um monólogo belíssimo com Diávolo, mesmo durante o Time Erase, que se trata de uma lacuna no espaço-tempo, onde Diávolo pode existir normalmente, enquanto todos ao seu redor têm 10 segundos da sua vida completamente apagados, apenas mantendo a consequência do que elas já estavam destinadas a fazer, o que significa que a consciência de Gold Experience Hacking transcende os limites do espaço-tempo. Eu arrisco dizer que o GR tem um grau de onisciência, ao menos quando se trata de proteger Giorno. Independentemente do estado de lucidez do Giorno em relação a quem o está atacando, GR agirá em sua defesa. Aliás, é afirmado pelo próprio stand que seu usuário não faz a menor ideia da sua habilidade, e nenhum outro stand seria capaz de desafiá-la. Todos os atributos de Gold Experience Hacking estão elevados ao máximo. Poder destrutivo, durabilidade, velocidade e precisão, absolutamente tudo está no auge, pois ele se tornou a melhor versão do que um stand poderia ser. Não houve nenhuma alteração em seu stand cry. Segue o mesmo muda, com Re, ocasionalmente. Como todos os seus atributos estão elevados ao máximo, suas habilidades não poderiam ser diferentes, algo bem diferente do Chariot Hacking, que abdicou completamente das suas habilidades e poderes da forma anterior, adotando uma versão completamente nova de si mesmo, enquanto Jer ganhou uma habilidade a mais, mas manteve, de uma forma muito mais poderosa, suas habilidades anteriores. Pouco depois de concluir sua transformação, GR, haviam várias pedras flutuando ao seu redor, e Jer disparou uma delas, que atravessou a mão do Diávolo e destruiu uma estrutura rochosa atrás dele. Os estilhaços da estrutura se tornaram escorpiões, então agora, Giorno nem precisava ter contato direto com o objeto que ele quisesse transformar em vida. Ele poderia transferir a criação de vida através de outros objetos. Esses escorpiões picam a mão de Diávolo, o obrigando a cortar a carne e, em seguida, esmagar o escorpião com os pés, o que inclusive eu vou falar melhor daqui a pouco, porque existe um detalhe muito interessante sobre esse momento que todo mundo comenta, mas o sensor de vida do Giorno também é ampliado, podendo sentir o que havia acontecido com Diávolo, mesmo não tendo consciência das habilidades do Gold Experience Hacking, e conseguindo sentir a presença de Trish dentro do Coco Jumbo, apesar de haver uma grande distância entre eles. Mesmo testemunhando o stand supremo, Diávolo não recuou. Ele ativou a habilidade do King Crimson e iniciou seu Time Erase. Ao se aproximar suficientemente de Giorno, ele usou o sangue das suas mãos para tapar os olhos do protagonista, e usou seu epitáfio para mostrar o futuro nos seus cabelos
cabelos, que aparentemente estava a seu favor. Na visão, Diavolo perfura o peito do Giorno sem que ele conseguisse reagir. Então, agora tudo estava certo. O destino sempre esteve ao seu lado. E nesse momento, se revela a principal habilidade de Gold Experience Hacking, o verdadeiro motivo dele ser o stand mais poderoso do universo principal, a habilidade que surgiu em resposta ao King Crimson, o retorno ao zero. Qualquer ação feita contra Giorno é automaticamente anulada. Qualquer tentativa de feri-lo é retornada ao ponto zero. No caso de Diavolo, após ele tentar atacar Giorno, tudo o que aconteceu dentro do período do Time Erase foi anulado. As folhas caindo das árvores, as balas disparadas por Mista e os pássaros voando, o que deixa Diavolo completamente desconcertado. Ele nunca confrontou nada e nem ninguém que fosse capaz de questionar suas habilidades, mas se fosse só isso, ainda seria menos pior. Ele só anula as ações. No pior dos casos, ele iria fugir ou ficar um bom tempo fazendo exatamente as mesmas coisas. O principal problema é uma habilidade que surgiu em consequência do retorno ao zero, a morte infinita. Se o inimigo em questão morrer pelas mãos do Gold Experience Hacking, ele nunca alcança a morte do jeito que conhecemos. A vítima está condenada a repetir os eventos da sua morte inúmeras e inúmeras vezes, mas no caso do Diavolo, isso se tornou ainda pior. Giorno criou uma nova verdade para ele, já que ele sempre se aproveitou dos seus poderes para manipular o destino ao seu favor. Então, ele estava preso em um looping infinito de diversas mortes, uma diferente da outra, e ele nunca alcançaria a verdade sobre o momento em que morreu. Agora vocês vão saber algumas curiosidades sobre o Gold Experience Hacking. A ideia original era que o Giorno tivesse uma Jojo Pose junto com o Jer na versão final da última abertura. Aquela pose, feita por Giorno ao imitar Jill, Gold Experience, com a face destruída após o golpe do Diavolo, deveria estar ao seu lado, na mesma posição que ele. Tem até uma arte conceitual mostrando essa ideia, mas por alguma razão não foi pra frente, o que é muito triste, porque essa cena com certeza teria sido incrível de se assistir e deixaria essa abertura muito mais épica. Sabe aquela cena em que o Diavolo esmagou o escorpião? Pois é, muitas pessoas acreditam que essa cena foi um típico esquecimento do Araki, já que ele ter esmagado o escorpião deveria ter feito ele ser esmagado junto, igual aconteceu com Luca quando ele tentou matar o sapo com a pá. Mas na verdade, esse foi um erro só do anime. No material original, o Diavolo apenas arrancou a própria carne para se livrar dos escorpiões. Esse, inclusive, nem é o primeiro erro de adaptação que aconteceu em Vento Áureo, mas eu nem vou entrar nesse assunto. A habilidade de stand que mais tem chance de causar um dano considerável ao Jer é o Go Beyond, do Soft and Wet. As bolhas geradas por ele são compostas por linhas em constante rotação, linhas tão finas que nem sequer estão no mesmo plano existencial dos personagens. Então, o Jer não poderia anular algo que transcende a realidade. Aparições em jogos do Gold Experience Hacking. Gold Experience Hacking apareceu em todos os jogos de JoJo lançados depois dos anos 2000, mas sua primeira aparição foi no jogo de PlayStation 2 JoJo's Bizarre Adventure, que segue de forma linear todos os eventos de Vento Áureo, com algumas pequenas mudanças praticamente imperceptíveis. Quer dizer, quase perceptível não, porque tiraram o Koichi do jogo. Sabe, as primeiras lutas contra o Black Sabbath não tem a presença do nosso baixinho favorito. Como o jogo segue de forma muito correta a ordem dos acontecimentos, GR só aparece na última luta do jogo. Algo curioso sobre a sua aparição é que quando o Diavolo ativa sua habilidade de Time Erase, se você deixar o GR ativo, o Giorno continua seguindo os efeitos da habilidade, mas você ainda pode se defender usando o stand normalmente. Em All Star Battle, ele é uma habilidade especial de Giorno. É justamente o especial de 2 barras, o especial mais poderoso do Giorno. E caso ele esteja ativado durante o uso das habilidades do Made in Heaven, isso não afeta em nada o personagem. Ele também aparece em Eyes of Heaven, Peter Patter Pop, um jogo para dispositivos móveis, Diamond Records, JoJo Last Survivor e Jump Force. Jer apareceu completamente em 3 capítulos do mangá de Vento Áureo e na capa de 4 capítulos. Já no anime, ele apareceu em apenas 2 episódios, tendo sua primeira aparição no episódio 37 e tendo sua última aparição no episódio 38. Aliás, na sua última aparição, é possível ver flecha do Requiem no chão, o que levanta uma discussão interessante. Será que o Giorno perdeu o Requiem? Afinal, se a flecha estava armazenada em sua testa, qual poderia ser outra razão para ela simplesmente sair? Até porque, no caso do GR, não é igual ao Chariot Requiem, que precisava carregar a flecha. A flecha saiu da mão do Diavolo e entrou no corpo do Jer, então não seria exagero pensar que a flecha e o stand estão diretamente conectados. Então, é muito provável que essa flecha no chão signifique que o Gold Experience Hacking não existia mais, principalmente porque sua existência não era mais necessária, o que também seria útil para tirar uma grande dúvida dos fãs sobre o fato do Giorno não ter usado o GR durante o reset do universo na parte 6 de JoJo, mas esse é assunto para outro vídeo. Outro vídeo que inclusive eu mais ou menos já fiz. Eu fiz um vídeo simulando uma luta de como seria Made in Heaven versus Gold
Gold Experience Requiem. Eu vou deixar no card aqui em cima, tá bom? A gente deve se lembrar que eles surgem a partir da necessidade momentânea do usuário. Então o que acontece se a existência deles não é mais necessária? Provavelmente, conforme a razão da sua existência desaparece, o Requiem desaparece junto com ela. Mas como esse conceito Nunca foi explorado além da parte 5, nunca saberemos o que aconteceu de fato. E se você quiser figuras de Jojo, mangás de Jojo e camisetas de Jojo, é só você clicar na descrição e no comentário fixado. E lembra daqueles 2 vídeos que eu falei pra você? O do Chariot Requiem e o do Made in Heaven vs Gold Experience Requiem? Eu vou deixar aqui pra você ver, tá bom?